onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me faço presente. Amém? Então Jesus, ele diz assim: aqueles que se reúnem no meu nome, eu me manifesto. E a Bíblia também nos garante que onde Jesus está, algo sempre acontece. Quem crê nisso? Amém? Tem alguém nessa noite que você gostaria de agradecer a Deus com o seu testemunho? Tem alguém? Amém? Tem alguém? Vou chamar mais 2 vezes. As pessoas, quem não aprendeu ainda? Quem quer agradecer a Deus pelo que você orou e Deus te fez? Tem alguém? Ah, vocês estão com a fé pequenininha. Na hora que eu começar a contar as bênçãos, não vai adiantar ficar aí. Vou perguntar de novo, né? O Espírito Santo fala assim: não, pergunta. Tem alguém que quer agradecer o Senhor nessa noite? Olha o que está acontecendo assim no mundo do Espírito. Não, se alguém for, depois eu vou. Abra a Bíblia. Livro de Isaías. Isaías 48. Vamos receber mais um dia a palavra, para no próximo culto contar o testemunho, né? Que é a palavra que vai te conduzir a contar o testemunho da sua vida. Testemunho, igreja, é agradecimento. Coloca isso no teu coração. Muda o fundo, fica comigo. Quero os obreiros intercedendo, amém? Reino do Espírito. Não é o que seus olhos estão vendo, é reino do Espírito. Então fique na intercessão no mundo espiritual. Não é o que vocês estão vendo aqui, não. A batalha está no reino do Espírito. Isaías 48, de versículo 15. Hoje é mais um dia da chave das promessas, sim ou não? Isaías 48, 15 foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e ao meu espírito. Iniciou falando assim: e eu o tenho dito, também já o chamei e o farei vir, e farei próspero o seu quê? Seu quê? Vou repetir novamente. Eu tenho dito, também já o chamei e o farei vir, e o farei próspero o seu, eu farei próspero o seu caminho. Isso aqui é uma promessa de Deus para o povo de Israel. Isso aqui é uma promessa de Deus avisando o povo através da vida do profeta Isaías o que Deus tinha para fazer. É a continuação da palavra aonde Deus estava avisando o povo de Israel que enviaria Ciro, para que Ciro pudesse cumprir a vontade de Deus sobre o povo de Israel. Hoje é um culto das promessas, amém? A chave das promessas. Ou seja, não tem como eu e você desfrutar do que Deus tem para nós se não tiver compreensão referente à Bíblia. A palavra de quem? Porque é a Bíblia que vai falar o que Deus tem ao meu e ao teu respeito. É a Bíblia que vai anunciar os caminhos e as direções que Deus tem para mim e para você. Então está dizendo assim, o Senhor me mandava iniciar no 15, ou seja, é o Senhor, não é o homem. Eu tenho dito também já, o chamei, e o farei vir, e o farei próspero o seu caminho. A promessa aqui é assim: eu vou te trazer vocês de volta e vou prosperar o caminho de vocês. Mas olha só a continuação, no 16. Chegai-vos a mim. Olha a continuação, aí que está a chave. Tem pessoas que estão dizendo assim: eu oro, eu estou clamando, eu estou pedindo, eu preciso de uma bênção. Mas muitas vezes estamos orando e não estamos dando ouvido ao que Deus quer nos falar. Eu já orei, já apresentei a Deus a minha causa. Está correto? Está correto. Mas os teus ouvidos têm que estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito. Ou seja, eu oro, apresento a Deus e logo em seguida eu fico no meu espírito, diga espírito. Eu fico no meu espírito, na dispensação do Espírito. Qual é a direção? Eu orei e apresentei a minha causa. Eu pedi a Deus a resposta. Eu apresentei a Deus a minha causa, a minha situação. Só que, porém, casa dividida não prospera. Então de nada adiantará se eu apresentar a minha causa e não ouvir a direção de Deus. E Deus vai falar através da palavra, através do louvor, através da vida de alguém. Deus sempre vai chamar a minha e a tua atenção
A Bíblia vai dizer que os sinais, diga os sinais seguirão a todos? Não, sinais seguirão aos que? Então olha só, tem muita gente, mas nem todos crê nos sinais. Por que muitos não crê ainda? Por falta de conhecer as promessas. Por que muitos não crê? Por falta de saber a direção em Deus que está andando. Então se eu não sei qual é a direção que eu estou trilhando em Deus, qual é o caminho que eu estou trilhando em Deus, vai ficar difícil de eu enxergar os sinais que Ele tem para a minha vida. Mas o primeiro passo que nós damos, que podemos compreender e viver o que Deus tem, é quando nos esforçamos para obedecer a palavra. Quando você se esforça para entender a palavra, para meditar na palavra, você está se colocando na posição de entender o que Deus tem para você. Por isso que a Bíblia vai dizer, o reino do céu é tomado por esforço. Então é necessário uma dedicação minha e tua. É necessário uma entrega, uma renúncia. É necessário um sacrifício. E aí Deus se manifesta. Quando nós sacrificamos e colocamos na posição, não, eu preciso entregar algo a Deus. Eu preciso retribuir, devolver a Deus o meu tempo. E como que eu vou devolver o meu tempo a Deus? Que é Ele que nos dá o tempo. Sim ou não? Como que eu vou retribuir? Aprendendo a Escritura. Aprendendo a palavra. Então hoje hoje é mais um dia da campanha, do propósito. Espera aí, as chaves da promessa. Eu sei que Deus tem promessas para a minha vida. Mas como que eu vou receber essas promessas? Sem saber o caminho que eu estou andando. Como que eu sei que eu estou na direção certa? Como que eu sei que eu estou ouvindo a verdadeira direção, a verdadeira palavra? Quando eu sei, quando eu estou seguindo a palavra. E eu e você obedecendo a palavra através do Espírito, vai ter sinais. Vai ter sinais. Porque só obedece a palavra aqueles que crê. Só se esforça para praticar a palavra aqueles que crê. Novamente eu quero te chamar a atenção no 15. Isaías 48:15, vou te chamar a atenção novamente, está dizendo assim, ó. Eu tenho dito, ou seja, Deus já tem falado. Eu tenho dito. Também já o chamei, ou seja, Ele não vai chamar, Ele já o chamou. E eu farei vir, ou seja, e eu farei vir e farei próspero os seus, o quê? Você viu? Viu a promessa? Eu chamei, ou seja, eu escolhi. Foi eu que te chamei, eu que te escolhi. E tem mais, eu vou fazer próspero os teus caminhos. Ah, mas eu estou numa guerra, eu estou numa luta, eu estou guerreando nisso, guerreando naquilo, parece que nada acontece. Não é que nada acontece. É que a Bíblia vai dizer que não tem nada oculto que não seja revelado. Então diga assim, não há nada oculto em Deus para a minha vida que não seja revelado. Como que Deus vai revelar para mim e para você o que Ele tem para mim e para você? Através da palavra. Através da palavra. Ou seja, quando nós abrimos o coração para receber a palavra, Deus está dizendo assim, quando gera a sede e a fome de ouvir a palavra de Deus, de estar no culto, é Deus dizendo assim para mim e para você, ouve a minha palavra, eu tenho direção e vou te dar sinais. Quem está entendendo? É Deus falando assim, ouve a minha palavra, eu vou te colocar na direção de prosperar e vou te dar sinais. Então vai dizer assim, Isaías 16, 48:16. Chegai-vos a mim, é o que nós estamos fazendo agora. Exatamente agora estamos fazendo isso, ó. Isaías 48:16. Chegai-vos a mim e ouve isto. Põe aqui para nós, tá? Pode pôr no telão também. Ó, chegai-vos a mim e ouve isto, ou seja, ouve que eu vou dar a verdadeira direção. Porque senão eu e você, humanamente falando, vamos ficar guerreando com a força do nosso braço. E existe um mundo espiritual. Não podemos negar que a nossa luta não é física. A nossa luta é no reino do Espírito. A Bíblia vai dizer para mim e para você que Deus é Espírito. E aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que Ele existe. Quem crê que Deus existe aqui? Pronto, você já crê. Então, quem se aproxima de Deus, espera aí, Deus existe, Deus é na minha vida. E o que Deus tem para mim? Como que eu vou descobrir o que Deus tem para mim se eu não abrir o meu coração para ouvir e pedir para o Espírito Santo o discernimento da palavra? Então, olha o 16, está dizendo assim, chegai-vos a mim e ouviste isso. Aí vem a direção. A direção está dizendo assim, não falei em segredo desde o princípio. Olha só o que Deus está dizendo.
Desde o início da geração, nada do que eu falei foi oculto. Tudo que eu falei foi bem claro, bem revelado, ou seja, não tem nada oculto que não seja. Então tudo que Deus falou, tudo que Deus tem ao meu e teu respeito, está nítido, está claro. Só que, apóstolo, está claro, mas eu não estou conseguindo viver. Eu e você não conseguiríamos viver sem a direção da palavra, sem o estudo, sem a revelação da palavra. Por que pessoas assim, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir o quê? Por que tem pessoas que ela pisa hoje na igreja, daqui a pouco já está vivendo coisas novas, o amor de Deus já alcança ela? Por quê? Porque ela abriu o coração para a palavra. E aí os espíritos malignos, que são invisível, mas real, que estavam em qualquer área que seja da nossa vida, ele começa a perder força, perder território, perder autoridade. Por quê? Porque você está abrindo o coração para a palavra de... E aí a vontade de Deus, que vai dizer em Romanos 12, amém? 12, 2, que eu tenho ministrado aqui várias vezes, né, constantemente. A vontade de Deus, que é para mim e para você, é boa, perfeita e o quê? Boa, perfeita e agradável. Ela começa a se cumprir. Por quê? Porque eu e você estamos se esforçando para descobrir as promessas que Deus tem para nós. Então está dizendo assim, ó: não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. De quem que Isaías está dizendo aqui? E agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. De quem que Isaías estava anunciando? Nos dias de hoje, que está em nós, que está no meio de nós, através do Espírito Santo. Quem que era? Jesus. Isaías estava dizendo, já profetizando a respeito de Cristo, de Jesus. Então veja bem, biblicamente falando, não tem nenhuma promessa que é liberada na vida daquela pessoa que crê que não se cumpra. Quem está entendendo? Se eu e você cremos na palavra de Deus. Por isso que eu enfatizo constantemente: não coloque a sua fé em homem, não coloque a sua fé em placa de igreja, ou nesse ou naquele. Coloque a sua fé em Cristo e na palavra. Porque eu e você só podemos crescer como Jesus na graça e no conhecimento se tiver intimidade com a palavra de quem? Com a palavra de Deus. Então veja bem, aqui Isaías já estava dizendo, anunciando o que? Jesus é o que está em nós nos dias de hoje, através do Espírito. É o que veio para nós, para nos libertar e apresentar e nos livrar do pecado, do juízo e da justiça, nos justificar em todas as áreas. Então veja bem, o Senhor Jeová, mas eu quero que coloque em Provérbios 10, 22. Põe ali para nós no telão. Aprenda só, fica em Isaías vocês, ela vai pôr aqui em Provérbios. Olha o que está escrito em Provérbios, só se atente, é só um versículo, ó. A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta o quê? Então a verdadeira riqueza vem de quem? De Deus. Mas Deus ama quando eu e você prospera. Deus se alegra, está em Salmos, já ministrei várias vezes isso. Deus se alegra com a prosperidade dos seus santos. Deus se alegra com a nossa prosperidade. Mas a verdadeira riqueza, ela vem de Deus. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor, olha lá, a bênção do Senhor é que enriquece. Está afirmando. E ela não acrescenta o quê? Dores. Você não vai ficar gemendo e chorando para manter ou sustentar algo. Você não vai ficar se lamentando por uma situação. Meu Deus, eu estou vivendo isso, mas e agora? Não. Quando vem da mão de Deus, é Ele que ordena e cuida de todas as. Então eu vou profetizar as bênçãos do Senhor na sua vida. Quem quer as bênçãos do Senhor? Amém? As bênçãos do Senhor vêm cheias de ensinamento, vêm cheias de palavra. E aí a sua mente, o seu coração fica aberto e começa a desfrutar do que Deus tem. Ou seja, aquilo que estava oculto, que verdadeiramente é a vontade de Deus para mim e para você, começa a ser claro. E aí não tem amizade, não tem pai, não tem mãe, não tem mulher, não tem filho, não tem filha, não tem ninguém que consegue mais tirar eu e você da direção. Por quê? Porque algo indivíduo é algo que visitou o meu e o seu coração. E é assim que Deus trabalha. Deus trabalha no íntimo do meu e do teu coração, quando permitimos, quando abrimos o coração para viver o que Ele tem. Qual é o caminho? Eu vejo pessoas trilhando o caminho de sacrifício, de busca. Meu Deus, e é só entender a palavra. Se eu entender a palavra, os meus filhos sofrem por falta de quê? Conhecer o quê? Igreja? Não, meus filhos sofrem, a Bíblia diz, por falta de conhecimento. Não é de conhecer igreja nem doutrina, porque não conhece a Bíblia. Então quando falta a palavra de Deus para mim e para você, todos os dias, se faltar a palavra de Deus naquela causa, naquela situação, o resultado nem sempre vai nos agradar, sim ou não?
Aí nós perguntamos: Senhor, onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Por quê? Está faltando as bênçãos do céu. Mas a partir de hoje as bênçãos do Senhor serão acrescentadas na tua vida. Estou profetizando, porque o Senhor me deu essa palavra. A partir de hoje você vai viver e vai desfrutar. A partir dessa noite você vai ver o que de verdade é as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Quantos creem nisso? Que a palavra ela vem para alimentar a sua alma. Ainda que o seu entendimento, a sua mente esteja igual Marta, preocupada com muitas coisas, mas a palavra ela vai penetrar a profundeza da alma. E na hora certa, o seu espírito será visitado pelo Espírito. E essa palavra que você está dando ouvido agora, ela vai ser útil na tua vida. Eu lembro dos discípulos de Jesus pedindo para Jesus uma direção. Senhor, revela o que o Senhor está falando. O que o Senhor está falando eu não estou entendendo. E Jesus ensinando os discípulos ali. E de repente Jesus falou algumas coisas para o discípulo que não era para aquele momento, era para o tempo vindouro. E os discípulos indagaram: Senhor, mas o que o Senhor fala a gente não está entendendo. Jesus falou assim: ó, o que eu estou vos falando agora você não vai entender agora, mas vai entender. Então tem coisa que você está ouvindo agora, você fala: meu Deus, mas meu pensamento. Espera que na hora certa o Espírito Santo vai trazer o teu coração e você vai entender e vai viver. Quem está entendendo? Mas qual que é a chave? Volta lá para mim, Isaías 17, filha. Isaías 48, 17. Olha a importância. Assim diz quem na Bíblia está escrito? Assim diz quem? Assim diz o Senhor, o teu Redentor. Então não é qualquer um falando. Não é Moisés, Abraão, não é Isaac, não é Jacó, é o Senhor. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu, o Senhor, o teu Deus, faço o quê? Te ensina o que é útil, o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves o quê? Viu a chave? Quem está nos ensinando agora através do Espírito Santo? Deus, Jesus. Apóstolo, não, eu sou só um canal. Eu sou igual esse microfone. Sou só o canal. Ele vai falar através do Espírito. Então veja bem, ele não vai nos ensinar aquilo que a gente não vai usar. Ele só vai trazer a palavra. No cada culto Deus traz a palavra que nós vamos necessitar de para ti. Então olha a direção. Primeiro ele está dizendo: você não está buscando qualquer Deus. Assim diz o Senhor, o teu Deus, o teu Redentor. Ou seja, o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Então veja bem, o que Isaías estava dizendo? Não é qualquer um que está dizendo. Não sou eu. Isaías estava dizendo assim: não é o profeta, é o próprio Deus. Eu sou o Senhor. Então ele está se apresentando: eu sou o Senhor, o teu Deus. Mas muitos ali não tinham conhecido que tem um Deus que guardava por eles. Diga assim: há um Deus que me ama. Diga: há um Deus que me ama e me guarda em todo o tempo. Quem crê nisso, que há um Deus? Por isso que nós estamos aqui. Porque o homem pode julgar o meu e o teu pecado, a minha e a tua falha, mas Deus não. Porque Ele nos ama do jeito que nós somos. Ele fala: peraí, você é criação minha, eu vou te endireitar se você der ouvido para as minhas palavras. Mas o homem tenta julgar, apontar. Isso é coisa de homem, não é coisa de Deus. As coisas de Deus é por crescer para aqueles que dão ouvido. Olha lá: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina. Você acha que é muitos que querem ensinamento? A maioria quer viver a vida. Senhor, me dá a bênção. Senhor, me dá a vitória. Senhor, muda a minha história. Espera aí, como que Deus vai te dar algo? Como que Deus vai nos dar algo sem antes nos ensinar a desfrutar, a usar, a utilizar daquilo? Não tem como. A mesma coisa, as pessoas: Senhor, a tua presença. A presença dele, a Bíblia vai dizer, está em sobre toda a terra. A Bíblia diz que a presença de Deus está sobre toda a terra. E por que muitos não desfrutam? Porque não tem intimidade, não tem conhecido. Com o quê? Com a palavra. Porque o que vai nos ajudar a ensinar a desfrutar da presença é a palavra. Ou seja, você pode estar lavando a sua louça, lavando o banheiro, limpando a sua casa, dirigindo o seu carro. Você pode estar dentro do avião, você pode estar dentro do mar, você pode estar dentro de uma piscina, você pode estar onde você estiver. Se você tiver entendimento da palavra, naquele momento você está desfrutando da presença de quem? Porque Deus não é Deus de lugar, é Deus de ambiente. Então, onde eu estiver, se eu gerar um ambiente de adoração, Ele se manifesta. Quem está entendendo? Então não é: não, mas Deus vai estar aqui, Deus vai estar ali. Não, Deus vai estar com você o tempo. Porque o Espírito de Deus está em você. É Ele que está em você. E de verdade, é no momento mais difícil
que Deus se manifesta. Porque a Bíblia vai dizer que nós não estamos só. É isso que temos que entender. É no momento mais difícil, eu estou sozinho, todo mundo me abandonou. Naquela hora, tem um justo que está com o teu lado, ele vai te ensinar os verdadeiros caminhos. Naquela hora, ele quer que você conte com ele. Espírito Santo, me ajuda aí. Estou me sentindo, sabe, a Bíblia vai dizer que o dia mau vem para todos. Então, nem todo dia eu e você, nós levantamos com um sorriso no rosto, sim ou não? Mas aquele dia que é o dia mau, nunca esqueça, o Espírito Santo de Deus, ele continua com você. Quem está entendendo? Então ele é meu e teu amigo fiel. É aquele que você fala assim: Espírito Santo, toma o meu dia em tuas mãos, guia os meus passos, traz os resultados que eu necessito para o dia de hoje. Você começa a falar com ele, você pode ter certeza que aquele dia você vai viver os sinais de Deus na sua vida. Quem está entendendo? Diga assim: a palavra tem poder. Tudo que você confessa, tudo que você libera, você não está liberando palavras ao vento, ela tem um destino. Ela tem um destino. Principalmente você que crê em Deus. Ela tem um destino. E a palavra na boca daquele que é filho de Deus, ela não volta vazia. Ela se cumpre. Só que ela tem um tempo determinado para trazer a resposta. Por isso que eu e você não podemos desfalecer, desanimar. É profetizar em todo o tempo. O que você quer em Deus? O que você quer de Deus? Profetiza. Profetiza. Amém? 24 horas do dia Deus nos dá. A partir de hoje eu vou profetizar na vida de pessoas aqui. Você vai conseguir dar um tempo para Deus, nem que seja de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos por dia. Eu vou profetizar que você vai entregar esses 15 minutos, 20 minutos para o Senhor. Quem está entendendo? Vou profetizar que você vai estar onde você estiver. Você vai falar: Senhor, aprenda uma coisa. No começo a gente quer dobrar o joelho, fechar os olhos. Eu profetizo, vai ter momentos que você vai estar aqui, todo mundo achando que você está ali, você não está. Você está falando com Deus e vai estar ouvindo Ele falar. Quem está entendendo? Vai estar todo mundo olhando para você e falando assim: esse cara está viajando. Estou mesmo, estou na viagem do Espírito. Ou seja, naquele momento você está ali fisicamente, mas no Espírito você está recebendo a direção do Espírito. Mas isso é criar um relacionamento. Por isso que a palavra vai nos aproximar. Por isso que a palavra vai fazer eu e você ter um relacionamento com o Senhor. Então, de nada adianta, eu vou profetizar, recebe a vitória. Tudo bem, eu recebo a vitória, como que eu vou manter? Porque o segredo não é ter, o segredo é manter. O segredo não é ter, o segredo é administrar aquilo que o Senhor está dando. E a Bíblia está dizendo: eu quero te ensinar lá. Eu, Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. Ou seja, Ele vai ensinar aquilo que nós necessitamos. A direção de Deus é: aquele que crê e se batizar será salvo. Próximo passo. Amém? Agora eu preciso buscar a Próximo passo. Agora eu preciso buscar comunhão com o Espírito. Eu tenho em todo o tempo que ter intimidade com a Todo o tempo eu vou ter que meditar, como vai dizer em Apocalipse. Eu vou ter que estar meditando nesse livro de dia e para mim crescer como Jesus na graça e no quê? No conhecimento. Então isso ninguém vai te roubar. Amém? Deus não tem nada a ver com religioso. Jesus não tem nada a ver com religioso. Amém? Jesus não tem nada. Jesus tem aliança com a palavra. É com a palavra dele. Ele não tem comunhão com o religioso. É a palavra. Se você meditar, você vai aprender isso. A Bíblia, a Escritura diz isso. Eu sou tal religião. Tudo bem, eu sou de Cristo. Você tem que ser de Cristo. Você tem que andar segundo a direção dele. Olha só, o 17, né? Põe no próximo, 18. Se tiveres dado o quê? Se tiveres dado o quê? Aos meus, então seria a tua paz. Olha só. Então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como a onda do quê? Onda do mar, ou seja, em todo momento Deus quer nos justificar. Onda do mar, ela para? Ou seja, em qualquer situação, em qualquer momento, Deus quer vir, quer nos justificar. Quem está entendendo? É o que está dizendo ali, E a tua paz como o quê? Como o rio. O rio é o quê? Agitado ou é calmo? Agitado ou é calmo? Então, calmo como o rio. Deus quer ver eu e você, se nós der ouvido, em paz como um rio. Porém, Ele vai nos justificar como a onda do mar. Ou seja, em todo momento, quando vir situações, a onda do mar não se movimenta em todo tempo? Sim ou não? Às vezes mais forte, às vezes mais fraca, mas ela não para. Olha o que a Bíblia está dizendo. Então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do quê? Então, em todo momento, Deus quer nos justificar. Primeiro passo. Tem situação que o inimigo quer trazer dificuldade,
quer fazer eu e você reclamar, quer fazer eu e você murmurar, quer trazer ira para o meu e para o teu coração, quer deixar eu e você nervoso mediante uma coisa. Tem momentos que rouba a nossa razão, tira a nossa paz. O que Deus está falando? Se deres ouvidos, se tivesse dado os ouvidos. Ouvido ao quê? Aos meus. Você viu? Aquele que dá ouvido ao mandamento do Senhor, ele fica em paz, porque ele sabe quem vai justificar ele é quem? É Deus. Sabe aquela situação assim que eu costumo dizer para vocês? Tem pessoas que ela está passando ali um verdadeiro furacão. Mas aí você olha para ela, ela está assim, ó. Você fala, meu Deus, essa pessoa está passando tudo isso, está em paz. Deixa eu te falar algo. Ela está tendo intimidade com a palavra, você pode ter certeza. Você encosta perto dela, você não vai ver ela reclamar, você não vai ver ela murmurar, você vai ver ela quietinha. Sabe o que acontece? Porque em todos os dias, Deus está vindo sobre ela e trazendo a justificação. Ela está passando um furacão e está em paz, está calada. Por quê? Porque Deus está justificando. Aí ela está dizendo assim no Espírito, é Deus que me justifica. É Deus que me justifica. Ou seja, tem situações que quando nós abrimos a boca, nós perdemos a batalha. Mas quando nós ficamos quietos, Deus se levanta e faz a justiça dele ao nosso favor. Quem está entendendo? Por isso a comunhão com o Espírito é para me falar, Senhor? Não. É para falar, para ficar quieto, é para ir, é para ficar. Ou seja, em tudo que devemos fazer, temos que pedir auxílio, ajuda para o Espírito. E aí sim, andaremos pela direção da palavra. Aí sim se cumprirá em nossas vidas a vontade de quem? Como que eu vou viver as promessas? A Bíblia tem 800 e algumas coisas, o número 890, 880. Vamos falar 800 promessas. Quantas promessas você tem sacado por dia? Tem 800 promessas, vai. Quantas promessas você tem tirado? Tem pessoas que não tiram nenhuma. Por quê? Porque falta o conhecer. Ela não tem uma intimidade. Então ela não está vivendo. Eu costumo dizer assim, é filho de um pai que é dono do ouro, dono da prata, que tem um controle sobre todas as, mas está sofrendo. E aí a Bíblia se cumpre, meus filhos estão sofrendo, porque não conhecem a minha palavra. Porque quando vem a palavra de Deus, seguido de obediência à palavra dele, você fica calado, tem momento, e Deus vem com a justiça dele, e te justifica, quem está entendendo? As promessas de Deus, ela está liberada para todos, não tem exceção de pessoa. Mas o segredo é, como que eu vou desfrutar, apóstolo? Diga assim, as revelações da palavra de Deus. Eu vou repetir novamente, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas da onde, igreja? Olha o 21 que está escrito, Olha o 21. Está escrito assim, e Jacó não tinha sede. Olha só, e Jacó não tinha sede quando o levava pelo deserto. Quem que levava Jacó pelo deserto? O próprio Deus. Mas Jacó não tinha necessidade de água. A Bíblia está dizendo, e Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos. Faz-lhes correr as águas da onde? Da rocha. Fendendo ele, ele tem que fazer a parte dele. Fendendo ele o quê? As rochas. As águas faziam o quê? Viu? Era Deus que levava Jacó pelo deserto, mas Jacó tinha que fazer a parte dele. E a Bíblia está dizendo, Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos. Então não foi só um deserto que Jacó enfrentou. Está no plural. Então Jacó enfrentou alguns desertos, sim ou não? Deixa eu te fazer agora, o que tem a ver Jacó com a minha vida? Você já tem enfrentado até o dia de hoje alguns desertos na sua vida, sim ou não? Mas deixa eu te falar, se nós chegamos até aqui, Deus tem cuidado de nós ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você viu? A mesma coisa. Nossa, eu já enfrentei alguns desertos que eu achei que eu ia... Aquele deserto eu achei que eu ia morrer, eu ia perecer lá. Mas mesmo sem ter conhecimento e intimidade com a palavra, Deus continua com você, quem está entendendo? Mesmo eu e você em desobediência, mesmo eu e você em desobediência, muitas vezes à palavra, Deus continuou e continuará cuidando de nós, quem está entendendo? Então olha só o que está escrito, Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos, fez-lhes correr as águas da rocha.
Por quê? Fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Ou seja, ele tinha que fazer a parte. Diga assim, neste momento. Diga com fé, neste momento, em Deus, estou fazendo a minha parte. Você crê que não vai faltar água? E a água aqui que eu estou dizendo é o Espírito Santo. Quem crê que não vai faltar o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você se esforçou nesse momento. Você se esforçou, se você já está aqui, você se esforçou. Eu te afirmo e te confirmo, quem te trouxe foi o Espírito Santo. Você conseguiu dar ouvido para Ele. Então veja bem, o que Ele está dizendo nessa noite para mim e para você? Não vai faltar água. É simples assim. O corpo humano pode viver sem um alimento sólido? Sim ou não? E sem água? O que Deus está dizendo? Não vai faltar água. Eu vou te alimentar em todo. Eu vou te sustentar em todo. Você viu? O corpo ele fica sem comer, mas sem beber não consegue. Senão seca tudo. Porque somos feitos do quê? Terra. Do pó viesse para o pó. Somos feitos de espírito, alma e corpo. Então nós somos um espírito que temos uma alma dentro de um. Então veja bem, somos um espírito que temos uma alma. Estamos dentro do quê? De um corpo. Então qual é o primeiro passo? Somos espírito. Então o meu e o teu espírito com E minúsculo tem que dar ouvido para o espírito com E maiúsculo, que é o espírito que é o Espírito Santo e ele vai nos ensinar através de dar ouvido para a pá. Ou seja, ele vai abrir o nosso entendimento. Eu estou vendo pessoas aqui pelo Espírito. Quem crê no que eu vou falar? Estou vendo pessoas aqui que a partir de hoje o Espírito Santo vai te visitar e vai te encher de palavras bíblicas. Quem está entendendo? Sabe o mais gostoso? Que você vai receber palavras bíblicas e Deus vai te dar a revelação dela. E você vai começar a prosperar, você vai começar a ver os sinais e as palavras de Deus vai se cumprir na tua vida. Quem está entendendo? De Deus, não é os resultados que você está vivendo. Não é o que pensam, ou o que acham, ou o que nos julgam. Não, é o que Deus acha. Porque a última palavra, a Bíblia diz, vem de quem? Vem de Deus. Não é o que pensam, não o que nos julgam, não o que acham da nossa vida. Não, o que Deus tem. Aí o Espírito Santo está dizendo assim, ó, meu Espírito, eu vou visitar pessoas aqui na madrugada e vou colocar a fome e a sede da minha palavra. Quem está entendendo? Sabe o que vai acontecer? Você vai se pegar ali na Bíblia, você vai se pegar ali na Bíblia e não só lendo. Você vai receber as revelações da palavra na sua vida. Você vai começar a compreender a palavra com a ótica da parte de Deus, não com o ensinamento do homem. Você vai ver a Bíblia, vai ser clara aos olhos do Espírito. Que o Espírito Santo de Deus vai te encher de alegria quando Ele te entregar a revelação da palavra. Ó, diga assim, é o único livro que eu posso ler junto com o autor. É o único livro que você pode ler junto com ele. Ele falou, Senhor, por que o Senhor está escrevendo aqui? Confesso que uma das minhas experiências, no início da conversão, quando Deus me chamou, eu meditei, uma certa noite, eu meditei vindo do monte, eu meditei em Zaqueu. E quando eu comecei a olhar ali Zaqueu, um homem de pequena estatura, e ele correu numa figueira braba, que ele queria conhecer Jesus. Vou falar algo espiritual aqui, quem crê? Deu um apagão na minha mente, Deus me levou lá. E ali eu fiquei vendo assim a história se cumprindo assim. E eu tenho base bíblica que eu estou te falando. Ó, somente Jesus e o Espírito Santo tem o poder de te levar no passado, te mostrar o presente e te levar no futuro. Quem está entendendo? Só Jesus. Então o que eu estou te falando aqui, ele é o alfa e o quê? Ele é o início e o... Só ele tem o poder de te levar na história bíblica que está relatada. Deixa eu te falar, quem inspirou os homens a escrever a Bíblia? O Espírito Santo. Então é o único livro que se você ler como uma revista, como um jornal, vai te faltar. Agora se você ler, porque é um livro espírito, então você tem que ler pelo Pronto, só pedir ajuda para o Espírito. Espírito Santo, abre a minha visão, fala comigo, toma o meu coração. Você ora antes e pede para ele a revelação da palavra, segundo o que você está vivendo. E aí de repente você abre a Bíblia e fala, meu Deus, mas caiu aqui, eu não estou entendendo. Quem é que vai te trazer o entendimento? Espírito Santo. Agora se nós não convidar ele, ele vai se manifestar? Não, porque ele é um gentleman, ele é educado. Ele não entra onde ele não é convidado.
Quando você fala assim, Senhor Espírito Santo, fala comigo, revela aqui, ó, fala ao meu espírito. Aí vai vir uma voz dentro de você como se fosse a sua própria voz. Mas é Deus falando, quem está entendendo? Porque vai vir uma voz família e muitas vezes é a sua voz. Tem pessoas que estão dizendo assim, eu estou ficando doido, eu estou falando sozinho. E muitas vezes ela está falando sozinha sem abrir a boca, sim ou não? Porque ela está falando na quarta dimensão. Deixa para outro. Meu livro. Na quarta dimensão ela está falando. Ou seja, ela está falando do reino do ex. Não precisa pronunciar, não precisa abrir os lábios. Ela está falando pelo ex. E aí o Espírito de Deus vai visitar o seu espírito e vai trazer revelação para você mesmo. Por quê? Porque ele vai visitar o seu espírito. E ele vai começar a falar, ó, a direção é essa, a direção é aquela. Ou você confia, ou você confia. Agora eu te digo assim, quem já viveu uma situação assim, ó, você ia por um lugar e Deus falou assim, não vai por aí, vai por aqui. Não vai por aí, vai por aqui. Aí de repente você fala, meu Deus, mas eu quero ir por... Não, não vai por aí, vai por aqui. Por quê? Você não está sozinho nunca na sua vida, quem está entendendo? O Espírito de Deus está com você. Coloca isso no seu coração, você não está sozinho nunca. Aí muitas vezes, não era para mim ir por aqui, mas eu senti de vir por aqui. Aí daqui a pouco você chega lá na frente e fala, meu Deus, tinha um trânsito, aconteceu alguma coisa lá, Deus me livrou, eu ia ficar parado, um exemplo. Por quê? Porque é o Espírito Santo. Eu estou te falando um dos meus testemunhos. Das minhas experiências. Por quê? Porque tudo isso se manifesta por causa da diga assim, a palavra de Deus tem poder. O verbo se fez carne, a palavra é o próprio Cristo, igreja. É o próprio Jesus. Deixa eu te falar algo. Se tem algo, o inimigo não está nem aí que você vem para a igreja. Aprenda uma coisa. Satanás não está nem aí que as pessoas venham para a igreja. Ele só não quer que as pessoas venham para a igreja e aprendam a palavra. Porque se aprender a palavra, ele perde território, ele perde. Ele não tem mais legali. Se a pessoa começar a se dedicar em aprender a palavra e praticar, é fácil praticar a palavra de Deus? Em voz alta, sim ou não? Claro que não. Mas quem é que nos ajuda? O Espírito Santo. Quem é que nos traz a palavra na hora da necessidade, quem é que nos visita? O Espírito Santo. Não tem esse super-homem que entende tudo de Deus, entende tudo da barra. Não, tem pessoas que ela se posiciona, se dedica, mas Deus só vai se manifestar com o Espírito dele aonde houver uma necessidade. Ele nunca vai se apresentar para ninguém se amostrar, para dizer que lê mais a Bíblia do que A, do que B, do que C. Isso aí não vem de Deus. Quando ele se manifesta, porque ele quer trazer ele quer trazer o crescimento, a união, ele quer libertar aquela vida que estava presa. Me lembra, para você ver, ó, falando em Deus, me lembra, falando do que ele faz, me lembra muito o filho pródigo. O que libertou o filho pródigo? A lembrança da casa do pai. Se eu estivesse na casa do meu pai, não estaria comendo bolotas de porco agora, nem comendo ele não estava. Não estaria passando necessidade, ou seja, mas ele perdeu tudo que ele... Por quê? Desobediência. Falou, não, dá tudo que eu tenho aqui, da minha parte aqui que eu vou embora. Ele recebeu toda a riqueza. Ele conseguiu administrar? Porque ele ficou distante de quem? Ó, pega essa chave. Ele só perdeu tudo porque ele ficou distante do pai. Quem fica distante dos cuidados do pai, perde tudo. Olha o que a Bíblia está dizendo. E Jacó não tinha sede. Mas vamos em Isaías. Um pouquinho para frente. O Espírito Santo está mandando em Isaías 55. Olha só, Isaías 55, 8. Isaías 55, 8. Quem está entendendo até aqui? Isaías 55, 8. Eu quero que fique claro para a sua vida. Eu quero que você entenda o que Deus está falando. Deus está dizendo assim, que o propósito que Ele tem na nossa vida vai se cumprir na nossa vida. Vai se cumprir através da revelação, do entendimento da palavra dEle. Olha só o que vai dizer Isaías 55, 8. Ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus. Diz quem? Não diz o pastor, é isso? Diz o apóstolo. Diz quem? Você viu? Os pensamentos que Deus tem para nós não é o nosso. E não é só isso. Vou repetir novamente. Porque assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos.
Então o meu caminho e os meus pensamentos não é o mesmo do ser? Então é necessário nascer de novo. Mesmo sendo velho, cheio de experiência, eu vou ter que me humilhar e nascer senão ele não se Então olha só o que está dizendo o 9. Porque assim como os céus são mais altos do que o quê? A terra. Olha só, olha a comparação. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Deixa eu te dizer algo. O que Deus tem para você é coisas grandes nele. Quem está entendendo? O que Deus tem para você é coisas grandes. O que Deus tem para cada um de nós é coisas grandes nele. É nele. Mas o Deus é um Deus do sobrenatural. Então ele vai falar muito mais além do que pensamos ou imaginamos. Olha o que ele está dizendo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho. O que Deus tem para mim e para você é coisas grandes. Quem crê nisso? E os meus pensamentos mais altos do que os vossos? O que ele está dizendo para mim e para você agora? Você está pensando pequeno, que eu tenho para você coisas grandes. Quem está entendendo? Mas como que eu desfruto da promessa? Que é o tema da mensagem hoje. Como que eu desfruto das coisas grandes? Se eu tiver consciência da paz, se eu abrir o coração para aplicar e viver a paz, se não, deixa eu te falar algo. Eu amo segunda-feira que o início do culto, quase que o céu vem abaixo. Deus tomou no poder a igreja. Quem estava aqui segunda-feira? Deus tomou a igreja no poder. Então tem momentos que nós vamos viver o poder de Deus, a manifestação de Deus, que a gente não se aguenta nem ficar de pé. Mas tem momentos que Deus quer eu e você sentado, para Ele trazer o fundamento do que nós vamos viver de pé. Ou seja, Ele quer trazer eu e você sentado para trazer o ensinar. Aquele que não senta para aprender, nunca vai estar de pé para ouvir, para ensinar. Ou seja, tem um momento que Deus fala assim, você vai me adorar, você vai batizar com o Espírito, você vai falar em línguas, você vai viver a revelação, você vai receber o entendimento da palavra, mas para isso senta primeiro, para aprender. Por quê? Porque quando você estiver na manifestação, não vai ser meninice. Você vai estar ali falando em línguas, orando em línguas, você vai estar profetizando, você vai estar adorando a Deus, mas com consciência da palavra. Né? É o culto racional, como vai dizer o apóstolo Paulo. Você vai estar entregando um culto racional, consciente. Por que muitas vezes banaliza as coisas de Deus? Porque as pessoas, menino, não senta para aprender e já quer no que atrai aplausos, honras. Isso é perigoso. Porque o demônio, ele copia as coisas de Deus. É perigoso. Igual essas pessoas assim, eis que te digo. Ela está profetizando na vida da pessoa e o Espírito Santo falou assim, é ela, eu não estou falando. O que acontece com essa pessoa? Ela vai ficar em cima daquelas palavras que ela também não tem o espírito de discernir. Não foi Deus que falou. Ela não pediu confirmação a Deus e se entristece com Deus. Aí Jesus diz assim, eu não fiz nada para ela. Ela está segundo a palavra de homens. Por isso que você tem que orar e pedir o espírito de discernimento. Porque quando for de Deus, vai testificar. Você vai chorar, mas você vai dizer assim, é Deus falando. É Deus falando, porque você vai ver manifestar os sinais na sua vida. Por que é perigoso isso? Porque a Bíblia vai dizer que toda palavra ansiosa liberada do altar, quando você está ministrando uma pessoa, naquele momento você é o altar de quem? Você é o altar de Deus. Quando você está ministrando algo, dizendo que Deus está falando, se porventura não for Deus, iremos prestar o quê? Prestar conta para Ele. Viu o perigo? Existe um grau de responsabilidade. Mas aqui eu estou movido, eu senti no meu espírito e vou profetizar. Mas o Espírito Santo não mandou profetizar. Muitas vezes a gente profetiza a bênção e Deus quer trazer uma correr. Mas aí aquela pessoa é muito gente boa. Eu vou profetizar para ela ficar firme nos caminhos. Não, eu e você não podemos mudar ninguém. Quem muda é a palavra e temos que entregar aquilo que Deus manda. Porque senão se torna um falso profeta. Então veja bem, a palavra de Deus, o culto de ensinamento como esse, ele se torna um pouco mais pesado. Por quê? Porque o reino das trevas não quer que você aprenda como se mover no reino do Espírito. Então veja bem, vai dizer assim, porque assim como os céus, põe no 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus,
e para lá não se tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. 11. Assim será a palavra que sair da minha. Assim será a palavra que sair da minha. Ela não voltará para mim o quê? Vazia. Antes fará o que me apraz. Ou seja, a palavra de Deus liberada, ela faz aquilo que agrada a quem? A Deus. Aí muitas vezes você quer algo que agrada a você. Não, a palavra de Deus liberada, ela vai trazer aquilo que apraz a Ele, que alegra Ele. Cabe eu e você ser submisso à direção da sua o cumprimento da palavra. Olha só. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a envie. Ou seja, a palavra vai trazer um crescimento. Eu profetizo que a palavra vai trazer um crescimento na tua vida. Amém? E o crescimento, o principal do crescimento, será um crescimento espiritual. Quem crê nisso? Eu estou profetizando aqui e eu estou vendo assim a paz de Deus sobre a vida de muitos de vocês aqui a partir de hoje. Amém? Eu estou vendo Deus te justificando em todas as áreas a partir de hoje. Quem crê nisso? Amém? Por quê? Porque a palavra vai se manifestar na vida daquele que crê. E a Bíblia está dizendo, apóstolo, diga assim, igreja, confusão. Diga confusão. A palavra de Deus não traz confusão. Quando é Deus falando, não tem confusão na mente. Não tem perturbação. Aonde está isso? Põe lá, Thaís, para mim, em Coríntios, filha. 1 Coríntios 14, 33. Põe para mim. 1 Coríntios 14, 33. Quando é Deus, não tem confusão. Quando você recebe, ou uma correção, ou uma bênção, uma revelação, quando é Deus, a gente recebe em paz, não tem confusão. Olha lá, porque Deus não é um Deus de quê? Deus não é um Deus que confunde. Ele é um Deus que quer que eu e você entenda. Olha lá, Deus não é um Deus de confusão, senão de quê? Então, seja a correção, ou seja a bênção, nós iremos, quando é Deus, nós sentimos o quê? Paz. Porque é Deus falando, quem vai contestar? Olha lá, porque Deus não é um Deus senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, Ele se manifesta nas congregações dos santos, daquele que está buscando o caminho de santidade. A bênção é coisa boa? É coisa boa. Deus quer ver nós prosperando, abençoado? Sim. Deus quer ver você crescendo na graça do conhecimento? Sim. Deus quer te ver prosperando? Sim. Tudo isso Deus quer. Mas se agora, o que nós temos que zelar? Pela nossa salvar? Se fechar o olho agora, para onde é que nós iremos? Ninguém pode te julgar e nem te apontar. Mas cada um de nós prestaremos conta diretamente a quem? A Deus. Então, qual é a pergunta que eu e você temos que fazer todo dia? Senhor, eu te amo, eu sei que o Senhor está na minha vida, mas se eu fechar os olhos agora, o que falta? Como que eu estou diante de Ti? Como assim, apóstolo? Vamos de novo aqui no 11, volta lá, Thaís. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. O que Deus tem falado ao teu respeito? O que Deus tem falado? O que Deus tem pedido para mim e para você? Viu? A Bíblia vai dizer, é de Deus o querer, o realizar. É de Deus. Veja bem, quando você deita e recebe uma inspiração, você está dormindo e acorda inspirado a fazer algo, a se dedicar em algo, a trazer um crescimento, a se posicionar em algo. Deixa eu te falar algo. Eu creio que essa inspiração de crescimento na nossa vida, cuidar, zelar pela nossa família, vem de Deus. Quem está entendendo? Então, quando vem essa inspiração na minha, na tua vida, é a vontade de quem? De Deus. Agora deixa eu te perguntar, espiritualmente, o que Deus tem falado? E é aí que nós temos que perguntar em todo. O que Deus tem falado? Será que Deus tem aprovado o meu comportamento? Será que eu tenho agradado? Vamos segundo a Bíblia, olha só. Assim será a palavra que sair da minha boca. Da boca de quem? De Deus. Ela não voltará para mim o quê? Vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito. Vai dizer assim, antes fará que me apraz. Primeiro passo, quando Deus fala,
Ele vai exigir algo de mim e de você. Primeiro para agradar quem? A Ele. Então tá aqui, ó. Ah, mas eu quero tal bênção. Tudo bem. O que você está fazendo? O que eu e você estamos fazendo por merecer? Estamos se dedicando? Estamos se lançando? Estamos no caminho de obediência? Estamos no caminho de sacrifício? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que o quê? Melhor obedecer do que sacrifício? Mas tem pessoas que ela gosta de andar pelo caminho do sacrifício. Por quê? Porque ela não consegue o quê? Obedecer. E aí, para aquele que não consegue obedecer, mas anda no caminho do sacrifício, o caminho dele se torna mais o quê? Mais longo. Diga assim: Deus é um Deus de caminhos. Deus é um Deus de veredas. O que é veredas? O que é veredas? Está na Bíblia diversas vezes, ó. Diga: veredas é um atalho que faz eu e você chegar no destino mais rápido. Quem está no caminho, Deus abre veredas. Ou seja, pensa que você achou que você ia viver daqui 2026, eu profetizo, você vai viver esse ano ainda. Quem está entendendo? Coisas que você achou que você ia viver, pelo meu cronograma, pelo que eu estou vendo aqui aos meus olhos, eu vou viver aqui, eu consigo conquistar, eu consigo essas bênçãos daqui mais 2 anos, daqui mais 3 anos. Não. Pela ótica de Deus, pelo Espírito Santo, eu profetizo. Daqui mais 3 meses, você vai estar contando um testemunho. Daqui mais 3 meses, eu profetizo, você vai estar vivendo o que você nunca imaginou viver. Por quê? Porque é de Deus o querer, o reali. É de Deus. Se for para a glória do nome do Senhor, você vai estar contando um testemunho. Tem horas que nós pedimos, oramos, pedimos algo para Deus. Quando nós tiramos o coração daquilo, estamos já focados em outras coisas. Aquilo que nós pedimos começa a se materializar. Que Deus fala assim: agora sim é chegado o meu tempo. Porque agora sim você está preparado. A Bíblia vai dizer assim, ó: em tudo que se deve guardar, guarde o teu, porque dele procede a saída do quê? Da vida. Em tudo que devemos guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração em quem? Em Deus. Colocar o nosso coração na onde? Nas coisas do céu. A Bíblia vai dizer para mim e para você: não andeis ansioso com coisa alguma. Ansiedade não vem de... Por que entra ansiedade? Porque não está orando. Porque não está orando. Mas eu estou orando. Não está orando da maneira correta. Não está orando pelo Espírito. O que a ansiedade manifesta? Porque não está meditando na paz. Não está ouvindo o Espírito. Acabamos de anunciar aqui, ó. Teremos a paz como o mar. E a justiça de Deus como a paz como o rio. E a justiça como a onda do quê? Você viu? Nós só teremos a paz como o rio e a justiça como a onda do mar se nós ser guiado pela paz e pelo Espírito. Mas eu profetizo que a partir de hoje você será guiado. Quem está entendendo? Veja bem. Diga assim: Espírito. Deus é Deus é Espírito, igreja. Qualquer manifestação que Deus quiser fazer na minha, na tua vida, vai se manifestar pelo Espírito dele. Só se lança. Como que eu aprendi com o Espírito Santo? Eu não quero saber de onde vai vir, como vai vir, o que vai acontecer. Eu só creio e me lanço. Quando eu creio e me lanço, manifesta o quê? A fé. E quando nós manifestamos a fé, agrada quem? Deixa eu te falar algo. O reino de Deus, o questionamento não se encaixa. Nós temos que copiar Jesus. Jesus, ele questionava ou obedecia? Isso que é difícil para mim e para você. Porque nós, antes de nascer em Cristo, antes de nascer de novo, de descer as águas, nós levamos uma vida de questionar. Questionamos tudo. É errado? Claro que não. Claro que não. Mas aí, a dependência de Deus começa a partir dali. Quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus. Alguém aqui aceitou Jesus na sua vida? Alguém aqui já aceitou Jesus? Sim ou não? Sim. Então deixa eu corrigir vocês. A minoria, né? Na verdade foi Jesus que nos aceitou. Vocês reconheceram ali o sacrifício? Jesus nos chamou para fazer uma nova aliança. E Jesus fez eu e você, através da palavra, reconhecer o sacrifício.
Coloca algo no teu coração. Para mim e para você estar aqui hoje recebendo a palavra de Deus, você acha que esse momento aqui é qualquer momento? Você acha que isso aqui é, não, um culto, acabou, vamos embora, é isso? Sabia que isso aqui está registrado diante de Deus? Sabia que tem anjos do Senhor aqui registrando tudo? Você sabia ou não? Te mostro na Bíblia. Sabia que no grande dia o Senhor vai falar assim, não, tal dia eu te levei em tal culto, você ouviu tal palavra, era eu falando. Te mostro na Bíblia. Apocalipse ali vai abrir. Então, veja bem, alguém sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida? Alguém sabe? Fui muito longe, né? Daqui 1 hora, você sabe o que vai acontecer na sua vida? Não? Vou diminuir mais um pouco. Daqui meia hora, alguém sabe? Daqui 10 minutos, alguém sabe? Viu? Mas Deus, através do seu Espírito, sabe de todas as. E a partir da hora que você anda com o Espírito Santo de Deus, não tem nada oculto que não seja o quê? Ou seja, Deus já começa a revelar na minha e na tua vida o que Ele quer fazer. Ele vai falar assim, filho, eu quero você buscando, eu quero você abrindo o coração, eu vou fazer isso na sua vida. Ele começa a revelar o que vai acontecer. Aí tem momento que está difícil na sua vida, o Senhor lembra assim para mim e para você, na minha e na sua vida. Tem momentos, situações que fica difícil. Aí o Senhor fala assim, mas não esqueça, sobre a sua vida existe uma e a minha promessa vai se cumprir, quem está entendendo? E é isso que nos dá força. Salmos 40. Salmos 40. É isso que nos dá força de não desanimar, de não esmurecer. Porque Jesus falou bem claro, no mundo tereis o quê? Mas tenha o quê? Bom ânimo. Tá, mas tem dia que todo dia nós estamos com bom ânimo? Claro que não. Tem dia que a vontade é de sumir, sim ou não? Mas suma para Jesus. Se esconda, faça igual eu. Tem hora que eu me escondo, me tranco, desliga tudo. Estou escondido na graça. Porque quando você sai de lá, você sai com novos pensar e novas direr. Então veja bem, olha lá. Esperei com paciência na igreja. Está na Bíblia isso? Esperei com paciência no pastor. Então eu e você devemos esperar com paciência em quem? Olha lá. E o que acontece? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu o quê? Eu espero com paciência, mas não deixo de clamar. Eu espero com paciência, mas não deixo de orar, de pedir, de falar com Deus. Eu estou esperando, mas eu continuo perseverando. E não pode ser uma oração de murmuração, de reclamação. Tem que ser uma oração assim, Senhor, lembra de mim, Senhor. Estou aqui confiando em Ti. Preciso daquela providência, me ajuda. Senhor, me dá direção. Toma a minha vida nas suas. Toda hora você está trazendo Deus, você está chamando a atenção de Deus para a sua vida. Toda hora você está incomodando o Senhor. Ele gosta, Ele ama quando os filhos dele clamam, chama a atenção dele. Olha o próximo passo lá, rapidinho, 2. Tirou-me, olha o que acontece para aquele que espera. Tirou-me de um lago horrível e um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus. Quem que é a rocha? Jesus. Ele coloca os nossos pés sobre a rocha, sobre Cristo. Ele fala assim, anda segundo a direção do meu filho. A Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e o quê? Jesus é o caminho, Ele é a rocha. Ele é a fortaleza. Mundo espiritual, aprenda uma coisa. O que Deus está fazendo aqui nesse culto é único. Eu profetizo que vai vir cultos melhores. Mas até hoje, até agora, o que Ele está fazendo aqui, o que Ele está nos entregando é único. Quem está entendendo? Assim é a Bíblia. Deixa eu te falar. Você crê que tem países que a Bíblia não pode entrar? Não acontece isso? Muitos morrem porque está com a palavra lá dentro? Deixa eu te falar. Deus já levantou aquelas pessoas para ir lá e morrer, entregar a vida dele. Mas para anunciar o Evangelho, eu te digo, nós somos abençoados aqui no Brasil. Te digo, nós somos abençoados. Como assim, apóstolo? Ainda não pisei nos países que Deus me falou. Mas eu pisei em Portugal. Por uma promessa, por uma palavra. Entrava à noite, saía à noite, eu vi uma necessidade da palavra de Deus ser anunciada, né, Cris?
Estávamos lá, né? Falei, Senhor, é para me pregar na praça? Eu queria fazer a obra de... Eu sei que Deus está fazendo a obra. Tem muitos missionários verdadeiros de Deus lá. Eu sei que Deus está alcançando. Mas quando você sai do ambiente que você está. Que eu estava aqui, nesse ambiente. Quando você vai para outro lugar, você vê a necessidade, a escassez da palavra de quem? Deixa eu te falar algo. Da palavra de Deus. Porque dinheiro não é problema. Educação lá também não é problema. Mas você vê as pessoas muitas vezes pelos olhos do Espírito. Triste no falar, triste no andar, sempre faltando alguma. Por isso que eu te digo, nós somos abençoados, porque nós temos a liberdade de pegar a Bíblia, de meditar na Bíblia. Você tem a liberdade de ler a Bíblia. Eu costumo dizer, a atmosfera daqui que Deus tem preparado para nós, a atmosfera é só para a gente entender que a sua vida não é o que seus olhos estão vendo. Você é espírito, que tem uma alma e tem um corpo. O meu e teu espírito, guiado pelo espírito vamos zelar pela nossa alma. E vai nos ajudar a cuidar do nosso corpo. Então veja bem, a palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, abre o nosso entendimento. É o que vai dizer em Romanos. Rapidinho, já estou encerrando. Põe Romanos lá 12. Romanos 12, 1. Olha o que vai dizer. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso, o que, igreja? Que apresenteis o vosso? Apresenteis para quem o vosso corpo? Para Deus. Apresentei o vosso corpo em sacrifícios vivos, santo e agradável a quem? Que é o vosso culto o quê? É o que está acontecendo aqui. Quantos está entendendo o que Deus está falando através da palavra? Se você entende, você consegue desfrutar. É a mesma coisa. A Natália vai lá e pede para Deus, Senhor, me dá um fogão de última geração. Aí o fogão chega lá, ela não sabe mexer. É a mesma coisa a palavra. Do que adianta eu ouvir e não compreender? Se eu ouvir e não compreender, eu não vou conseguir para ti. Quem está ouvindo a palavra? Olha só o 2 que vai dizer Romanos 2 agora, 12, 2. E não vos conformeis com não vos conformeis com a sua situação. Apóstolo, mas está tudo bom, Deus quer que fique melhor. Mas está melhor, Deus quer que fique ótimo. Mas está ótimo, Deus quer que fique maravilhoso. Quem está entendendo? Estou profetizando, você crê ou não? Não é para nós se conformar, mas para buscar em quem? Nele. O que Ele tem preparado para nós. Olha lá. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Espera aí, eu preciso renovar o meu entendimento? Assim como você tem uma empresa, tem algo, você fala, eu preciso me renovar, eu preciso fazer algo de fé. Assim é o reino eu preciso renovar, eu preciso uma estratégia. Ou seja, olha lá, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Você viu? Quem se conforma não desfruta da boa, não prova, não experimenta da boa, perfeita e agradável vontade de quem? Sabe aquele assim, não, já fui para o culto de Santa Ceia, já me batizei, já fui para o culto, já ouvi a palavra, tá ótimo. Aí as promessas que Deus tem para ele fica parar ali. Vou te dar uma visão, vou compartilhar algo com vocês, já estou encerrando. Certa feita eu estava orando, aí o Senhor me deu uma visão. Eu vi uma chave e uma porta, e era como se fosse o céu, assim, Ele me deu uma visão. Na hora que eu abri a porta, tinha tanta bênção lá dentro, mas as bênçãos eram tudo da terra. Tudo coisas materiais, físicas, um monte de coisas, saindo para fora assim. Só que nessa chave tinha o meu nome. Falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Ele falou assim, assim são os meus filhos, que eu já preparei bênçãos para eles desfrutar mas por falta de conhecer a minha está retida no mundo. E a Bíblia diz, prova para mim e para você que nós já somos abençoados. A Bíblia diz que eu e você já somos, você não vai ser abençoado, você já é. A Bíblia diz isso.
Nós não seremos abençoados, nós já somos. Está lá em Efésios, Thaís? 3:1? 1:3? Ó, você não vai ser abençoado, você já é. Olha lá. Põe lá, Thaís. Efésios. Bendito Deus Pai, de quem, igreja? Do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Você vai ser ou já é abençoado? Mas aonde que nós já somos abençoados, primeiramente? Olha lá, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares aonde? Em quem? Então quem não tem intimidade com a palavra, não tem intimidade com Jesus, ainda está aqui, ó, patinando. A partir da hora que chega o conhecimento da palavra, ele começa a entender que ele já é abençoado. Mas existe o caminho para desfrutar das bênçãos que já está liberada. Você viu? Toda revelação, todo sonho, toda visão tem que ter base bíblica. Quando Deus me mostrou uma porta se abrindo, eu via bênçãos materiais, física, carro, dinheiro, eu via um monte de coisa. Só que a chave e a porta tinha meu nome. Falei, Senhor, o que o Senhor quer me dizer com isso? Ele falava assim, é as bênçãos que eu tenho para os meus filhos, para eles desfrutar na onde? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vai precisar de dinheiro no céu? Vai precisar de carro no céu? Deus quer dar tudo para mim, para você desfrutar na onde? Na terra. Agora deixa eu te perguntar outra coisa. Vai precisar da palavra de Deus no céu? Da unção de Deus vai precisar? Do poder vai precisar? Claro que não. Lá você já está com ele, você já venceu. Mas ele deixou a Bíblia, o poder, o Espírito Santo, que ele não vê a hora de voltar, para mim e para você, andar com ele na onde? Aqui na? Então você não vai ser abençoado, você já é. Você já é. Muitas vezes vocês estão pedindo bênção que já é sua. Mas como que eu desfruto? Como que eu vivo? Espera aí. Através da ajuda do Espírito? Pronto, você vai pedir na sua oração. Você vai orar assim, ó, Espírito Santo, me ajuda. Revela para mim a tua palavra. Senhor, me ensina. Segundo a maneira que eu vou entender. Porque aquele que te fez, ele te conhece, quem está entendendo? Aquele que te gerou, ele sabe quem você é. Deus conhece aqui o temperamento de cada um. Deus sabe a índole, o caráter. Deus sabe de tudo. A Bíblia vai dizer que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Será que ele conhece ou não? A Bíblia diz isso, que ele sabe quantos fios de cabelo tem em cada cabeça. Olha só, para nós desfrutar disso aqui, é só se dedicar à palavra. Se eu e você se dedicar à palavra e gerar comunhão com o Espírito, ó, o Senhor está mandando eu falar algo. A gente nascemos no pecado. E quem nos alcançou foi a graça. O que é a graça? O que é a graça? Um favor que eu e você, que nós não merecemos, é a graça. A graça foi lá e me resgatou das trevas. Se não fosse ela, eu acho que eu nem estava de pé mais na terra. A graça foi lá e me alcançou e me trouxe para o reino da luz. E quando eu cheguei aqui, o Senhor falou assim, a partir de hoje, você vai saber o que é andar segundo a minha palavra. E se você obedecer, eu vou fazer coisas que você nunca imaginou na sua vida. Na sua vida e através da sua vida. É o que eu estou vivendo hoje. Então veja bem. Mas para isso, vamos trazer para os dias de hoje um computador. É necessário ser reprogramado. Vai ter que dar uma deletada aí e fazer tudo de... Diga assim em voz alta, só quem pode. Reprogramar a minha mente verdadeiramente na direção da vontade de Deus. É a palavra. Diga, a palavra reprograma a minha mente. Entendeu ou não? A palavra muda os nossos pensar. Por isso que quando nós entramos na igreja, ouvimos a palavra de Deus, vai embora todo o jugo, todo o peso, sim ou não? A gente sai mais leve, sim ou não? Porque se cumpre o que Jesus falou. Vinde a mim todos que estão o quê? Cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos... Por quê? Porque Jesus vai entregar o quê? Direção, palavra. Então quando eu e você, quando nós abrimos o coração para entender a palavra, o espírito de religião não te pega mais.
Aquilo que queria te escravizar achando que você servia a Deus, ele nem chega mais perto de você. Porque a palavra por si só, ela tem o quê? Poder. O homem não precisa enfeitar, não precisa mudar a voz para pregar. E Deus está falando. Não precisa nada disso. Isso é coisa para menino. Não. A palavra por si só, ela já é poderosa. Quem está entendendo? Porque a palavra, ela não faz efeito primeiramente exterior. Ela faz efeito no nosso interior. Ela nos muda de dentro. Mesma coisa. Vou pegar a Bíblia aqui e vou ficar gritando. Você vai embora e fala, meu Deus, só dor de cabeça, eu não entendi nada. Se você não entendeu nada, não vai viver nada. Eu não entendi, não vou viver. Como que eu vou praticar o que eu não entendi? E nisso as pessoas vão se perdendo, porque vai recebendo profetadas. Oh, recebe o quê? Recebe o quê? Assim diz o Senhor está dizendo o quê? Confirma para mim na palavra o que o Senhor está dizendo. É assim que você tem que indagar. Amém? Presta bem atenção no que Deus está dizendo para mim e para você. Os pensamentos dele não são igual aos nossos. O que Deus tem para mim e para você são coisas grandes. Mas tudo que Deus quer, coloca algo no teu coração. Todas as bênçãos que você tem chorado, tem pedido, tem desejado, diga assim, essas bênçãos já está liberada para a minha vida. Mas eu te peço uma coisa. Faça o que diz a Bíblia. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas o quê? Então eu profetizo que as demais coisas vai se cumprir na tua vida. Mas busca o reino igual você está fazendo no dia de hoje. Busca o reino. Vai na sua pouca fé, vai do seu jeito. Não busque a Deus, não sirva a Deus para impressionar ninguém, senão dá errado. Eu tenho voltado para trás para resgatar um monte, que em vez de dar bom exemplo, dá mau exemplo. E diz que está na igreja, quem está entendendo? Vai na sua fé, mas convide em todo momento o Espírito. Pratica essa palavra. Tudo eu posso, mas nem tudo. Então a partir de hoje, você vai olhar para você. Você fala, não, isso aqui eu posso fazer, mas isso aqui já não me convém, porque vai desagradar a quem? Você vai ver a diferença. Quando você for praticar algo, porque o demônio ele só trabalha com o passado. Então ele só vai querer trazer as coisas do par. E eu e você, pelo Espírito Santo, nós vamos rejeitar. Quem está entendendo? Não vai mais fazer falta na nossa vida. Apóstolo, é assim que funciona? Você acha que eu sou livre? Tem hora que as tentações vêm aqueles pensamentos. Aí eu uso a palavra. Falo, tudo eu posso, mas nem tudo mais me convém, que isso não vai agradar a Jesus. Eu até posso fazer, eu até posso praticar, mas não vai agradar a Jesus, eu não quero desagradar Ele. Quem está entendendo? Naquela hora, aquele desejo vai que aquele desejo não vem de Deus, vem de quem? Do mal. É assim que você vai vencer. É assim que Deus já liberou as bênçãos na minha e na tua vida. Mas para isso, só vamos ter a mente forte se tiver firmado na pá. O Espírito Santo falou no meu coração aqui, que a primeira coisa que Ele está liberando aqui hoje é saúde para todos nós aqui. Quem crê nisso? Saúde no físico e saúde no espírito. Quem crê nisso? Primeira coisa que Ele está liberando é saúde. Você vai crescer, eu profetizo na graça e no conhecimento. Não deixa ninguém parar o que Deus tem para a sua vida. Só você sabe quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. Só você sabe o que você já enfrentou, o que você já passou. Só você sabe só você e Deus sabe as suas guerras. Não queira, não viva para impressionar e nem chamar a atenção de ninguém, mas viva para servir e para chamar a atenção de Jesus, que você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Não entregue as tuas vontades para viver a vontade de ninguém, mas seja submisso às vontades de Deus. Seja você, pratique, tenha o seu caráter, continue com o seu caráter e pede para Deus as suas orações. Senhor, restaura, muda o meu caráter todo dia, porque a Bíblia vai dizer em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, Cristo vive em. Se Cristo vive em mim, eu tenho que ter a mente de Cristo. Não deixa, apóstolo, eu estou vivendo coisas, vivi com a bispo, pena que não posso falar, que muitas vezes vem um sentimento de acusação. Falei, Senhor, eu fiz certo. Aí depois Deus me visitou e falou, filho, você não tem que se moldar ao que os outros, ao que aquelas pessoas acham de você. Continua me agradando. Você está me ouvindo minha voz? Estou. É o que te basta.
não o que pensam ao teu respeito. Enquanto você estiver me obedecendo, chamando a minha atenção, não vai te faltar nada. Quem está entendendo? É só o que eu quero que você pratique. Faça isso. Deixa eu te falar. Já está acontecendo aí, ó, aquecimento. Amém? Completo. A Bíblia está se cumprindo. Por que muitos estão achando que é normal? Não é normal, é só vai para Apocalipse. Você vai ver. As promessas, as profecias estão se cumprindo. De verdade, Jesus está às portas, igreja. Jesus está voltando. Hoje mesmo, nesse momento, Ele está voltando para muitos. Nesse momento aqui agora, Ele está voltando para muitos. E eu e você estamos tendo a oportunidade de reconhecer, não aceitar Ele, mas de reconhecer Ele. Ó, para mim, para você estar aqui, alguém morreu, igreja. Esse alguém foi o Filho de Deus, foi Jesus Cristo. Para mim, para você, para nós alcançar o que Deus tem para nós e desfrutar na terra e muito mais no céu com Ele, como diz a Escritura, Jesus veio na terra como homem e Ele se despiu de toda a honra, de toda a glória, para obedecer o Pai. Como que gera discípulos desobedientes que é ser semelhante a Cristo? Não existe isso. Discípulo rebelde não tem nada a ver com Jesus. Um dos sacrifícios de Jesus, Ele se renunciou, Ele se despiu. Tudo que Ele fazia era para glorificar o nome de quem? Do Pai. Por que tem pessoas rodando em nosso meio? Dom, diga dom. Dom não salva. Dom é para edificar a igreja. Dom não salva, não leva ninguém para o céu. Jesus erra. Quem escolheu o traidor? Quem escolheu o traidor? Jesus erra? Qual o nome do traidor? Quem escolheu Judas? Jesus erra? Mas Jesus viu nele o quê? Dons. Jesus quis apresentar para ele o reino de quem? Mas através dele tinha que se cumprir o quê? As Escrituras. Ó, o que tem de fazer, faça logo, Judas. Ó, o que tem de fazer, Jesus soltou na mesa. O que você tem de fazer, faça logo. Faça logo. Jesus já estava preparado, porque Jesus já sabia de todas as... Ele já sabia. E os outros discípulos, ó, sem o Espírito. Senhor, o que vai acontecer? Quem é que vai te trair? Aquele que molhar o pão comigo. Quem estava indo lá descendo o pão com Jesus? Bem na hora. Judas. Aquele que molhar o pão comigo aqui agora é o que vai me trair. Bem na hora, Judas com o pão na mão. Só você ler Bíblia. Jesus tirou o traidor da mesa? Claro que não. Jesus deu para ele uma oportunidade para ele se arrepender. Jesus deu para ele uma oportunidade para ele se arrepender e não viver o que já estava preparado, mas tinha que se cumprir o quê? Eu vou encerrar por aqui, porque senão vira uma vigília. A Bíblia vai dizer assim, ó, numa casa existe 2 tipos de vaso, a Bíblia vai dizer, o da honra e o da desonra. Eu e você escolhemos qual vaso queremos ser na casa do Senhor. Quem está entendendo? Ó, eu vou falar de mim. Outrora eu era um vaso da desonra diante de Deus, mas através da misericórdia dele, Ele está me lapidando todos os dias para se tornar um vaso de honra. Quem está entendendo? É todo dia. O crescimento é gradativo. Quem está entendendo? Nunca é do dia para a noite. Aquele que se mudar do dia para a noite, aquele que chegar a outra hora é o pecador, agora chegar o santão, é mentira, foge dele. Porque a mudança vem a cada... Estamos sujeitos a errar, sujeitos a falhar. Por isso que você não deve se culpar. Errou, que ninguém está sujeito a errar. Corre para a casa do Senhor e pede Senhor, perdoa os meus pecados, mas eu vou ficar aqui. Quem está entendendo? Deus me dá muita revelação. Gênesis vai dizer que quando Adão pecou, eles fizeram o quê? Se esconderam. Fugiram da Não vou me apresentar que eu estou em pecado. Não tem como fugir. Eu já sabia. O que eu tenho que fazer? Eu e você tem que fazer. Falhou? Aí que eu tenho que ir para a igreja dobrado. Quem está entendendo? Eu tenho que buscar. Que aquele buraco que me derrubou já não vai derrubar. Pronto. Você pode dobrar o teu joelho lá na sua casa e pedir perdão, e Deus vai te perdoar. Quem está entendendo? Não deixa nada e nem ninguém te apontar e te acusar. Ó, naquele dia, não vai ser pastor, não vai ser apóstolo, não vai ser homem de Deus, não vai ser mulher de Deus que vai estar na porta do céu para nos receber. Vai ser Jesus, quem está entendendo? Naquele dia vai ser ele que vai falar assim, vem.
E a Bíblia vai dizer que muitos vão se escandalizar. Muitos vão dizer: Senhor, eu preguei a palavra no teu nome, eu jejuei, eu expulsei demônio. O Senhor falou: você fez tudo no meu nome, mas apartar de mim que eu não te conheço. Aí aquele pecador lá vem e entra. Por quê? Porque diante de Deus ele tinha um coração puro. Diante de Deus ele era verdade. Seja assim. Seja assim, começando por você. Fique bem para você. Porque você bem para você, você vai conseguir ficar bem para os próximos. Todos que estiverem em tua volta, quem está entendendo? E eu e você só conseguimos ficar bem para nós mesmos se estiver guiado pelo Espírito. Porque todo dia é uma luta na onde? Na mente. Por isso que nós temos que renovar o nosso entendimento. Ó, eu vou liberar uma palavra, como as palavras estão sendo liberadas. A partir de hoje você vai sentir na sua vida o Espírito de Deus como nunca. Quem está entendendo? A partir de hoje você vai ouvir a voz do Espírito. Eu estou falando pelo Espírito. E o que eu estou falando eu estou vivendo, eu estou sentindo. A partir de hoje você vai ter intimidade com o Espírito Santo de Deus como você nunca teve. Eu profetizo que a partir de hoje você vai ter experiências com Deus como você nunca teve. Ah, mas eu já tive. Você vai ter experiências maiores. A partir de hoje você vai ver sinais de Deus. Você vai ver a mão de Deus cuidando da tua vida, da tua saúde, da tua casa, da tua família, dos teus negócios. Você vai ver a mão de Deus cuidando da tua vida espiritual de uma maneira sobrenatural. Você vai ter experiências com Deus e com a palavra de uma maneira que você nunca imaginou ter. Deixa eu te avisar algo. Você é escolhido de Deus. Você é escolhida do Senhor. Deixa eu te falar, tem dons do Senhor na tua vida que vai se manifestar e vai fazer a diferença. Tem almas que vão se render a Jesus através da sua vida, através da sua boca, através da boca, da palavra de Deus na sua boca. Tem almas que vai vir para o reino de Deus que está distante, e Deus conta comigo, Deus conta com você. Não se sinta pequeno, porque quanto mais nós diminuímos, eles ficam grandes dentro de nós. Deixa eu te falar, você é sim a escolha de Deus. A Bíblia vai dizer que Ele escolhe os que não são para confundir aqueles que acham que não são. Ele escolhe aquele que não é nada, que ninguém dá nada. Ele fala: você que eu escolhi, para confundir aqueles que acham que é alguma coisa. E Deus nos escolheu nessa noite. Ele te escolheu, Ele te escolheu. E o novo de Deus vai acontecer na sua vida. Agora eu te digo pelo Espírito, diz o Senhor, pelo Espírito. Se coloque de pé, por favor, você que pode. Feche seus olhos. Fortaleça sua fé a qualquer hora, em qualquer lugar. Baixe nosso aplicativo da igreja no Android ou iOS para acessar devocionais inspiradores, palavras edificantes, fazer pedidos de oração, compartilhar testemunhos e muito mais. Faça parte desta comunidade de fé. Ao contribuir com seus dízimos e ofertas, você não apenas abençoa a obra do Senhor, mas também faz parte de um movimento que transforma vidas. Juntos, construímos um caminho de bênçãos e impacto. Deus abençoe cada semente plantada com amor e generosidade. Obrigado pela sua presença. Siga-nos no Instagram e em todas as redes sociais. Acesse nosso site e aplicativo para conteúdos exclusivos para você. Para pedidos de oração, testemunhos e dúvidas, chame no nosso WhatsApp. Seja uma bênção e nos ajude compartilhando nossos vídeos e deixando seu like. Amém. Você é bem-vindo aqui. Que Deus abençoe. Até mais.